sobre cálculo renal e cólica renal tratado pela medicina tradicional chinesa. Eu fiquei devendo isso na live de cálculo de vesícula biliar. Então, agora nós vamos dedicar esse momento só para falarmos sobre como é o cálculo renal e a cólica renal dentro da medicina tradicional chinesa. Mas antes, eu quero abrir um parênteses para falar que existe duas vertentes de medicina tradicional chinesa. Uma que é a acadêmica, científica, e a outra que é de linhagem tradicional dos mestres chineses. E o que eu vou falar agora e que vou relatar agora vem da medicina tradicional chinesa dos mestres de linhagem, que é o meu mestre. Então, para que você entenda como é o processo desse tratamento dentro da linhagem tradicional dos mestres chineses de linhagem, eu vou contar uma história real que aconteceu. Então, nós tivemos um professor que estava com cólica renal. Então, é sabido que a cólica renal é a segunda maior dor que existe, porque a primeira é o parto. Pelo menos foi a informação que eu tive dentro da minha formação. Muito bem. E ele estava dopado de Buscopan, ele estava dopado de tudo quanto era analgésico, e a dor não passava. Ele estava muito, muito ruim e muito atordoado, porque ele estava com uma cólica renal, porque ele tinha um cálculo renal. E aí começa a nossa história. Isso aconteceu em 1987, e para que você entenda um pouquinho mais sobre o porquê que eu estou falando tudo isso e o que eu vou contar como detalhes do que aconteceu, é importante, eu considero importante, né? Que você saiba que a minha formação e a minha especialização dentro da instrumentação cirúrgica foi em urologia. Então, eu fiz parte da equipe do professor Álvaro Marques Figueiredo, que era professor da Escola Paulista de Medicina, e que ele também fazia parte da equipe de transplantes do Hospital São Paulo. E eu fui aceita na equipe dele para ser instrumentadora e assistente em pequenas cirurgias. Então, a minha especialização é em urologia. E como a formação é uma formação de medicina alopática, então existe todo um critério de contaminação e de higienização e esterilização dos instrumentos e do que vai ser manuseado durante não só a cirurgia, mas também em contato com os pacientes. E por que eu estou te falando isso? Você vai entender já já. Nessa época, eu vou adiantar um pouco o tempo, tá? Em 1987, quando eu já tinha mais ou menos uns 7, 8 meses de treinamento com o mestre Wang, em Xingyi, né? O mestre tinha chegado há pouco tempo, não fala português, e eu estava acompanhando ele nas aulas de Xingyi, nas aulas de Tai Chi eu era assistente dele. E esse professor que estava com esse cálculo renal também é professor de arte marcial, do Wing Chun, e ele estava com uma cólica terrível, ele não aguentava mais, tinha feito de tudo, e ele chegou para mim e falou assim, Velce, me leva para o Wang. Aí eu falei, como que eu vou te levar para o Wang? Ele falou, me leva para o Wang. Eu falei, mas eu nem sei se ele sabe fazer esse trabalho. Eu não conheço ele, eu conheço o mestre de Xingyi, mas eu não sei nada sobre a parte de tratamentos, eu não sei nada sobre ele. Ele falou, não importa se você sabe ou não sabe. Eu tive um sonho, eu tive uma intuição de que se eu me tratar com ele, eu vou resolver esse problema. Por favor, me leva até ele. Só que eu estou te pedindo. Aí eu liguei para o mestre Wang e falei se ele podia atender um amigo meu. E ele disse, tuê. Quer dizer, certo. How, bom. Quer dizer, isso traduzindo em português, quer dizer, sim, posso atendê-lo, traga na minha casa.
E aí nós fomos até a casa dele, estava o mestre e a esposa dele, né? E aí entrou o professor, e aí nós explicamos o que estava acontecendo com ele. Aí o mestre falou, não problema. Agora a coisa vai ficar muito surpreendente a partir daí. Por quê? Porque o mestre pegou agulhas, limpou as agulhas com álcool Zulu, colocou com uma habilidade incrível no casaco que ele estava usando. Depois ele foi para o professor, tirou as agulhas, e as agulhas eram enormes, e elas entravam como se estivesse colocando agulha em algodão doce. Ele punha a agulha, zoom, e a agulha entrava. Então ele pôs uma aqui, e outras agulhas em outros lugares. Eu, por minha vez, quando vi aquilo, eu fiquei pálida, quase desmaiei. Falei, meu Deus do céu, pegando uma agulha, limpando com álcool Zulu, botando na blusa e depois vai colocar nele. Eu quase surtei. Quase surtei, não. Eu surtei. Só que eu me mantive, mas fiquei branca, pálida, passando mal. E o professor pegou e ficou lá um tempo que tinha que ficar para as agulhas fazerem efeito, e enquanto isso o mestre foi conversando comigo. Então, o que ele me disse? Primeiro, a pedra no rim não faz doer. O que faz doer, que é a cólica renal, é rim fraco. Se o rim está forte, mesmo com pedra nos rins, não vai doer. Ponto 1. Então, o que o mestre falou? Ele falou que ele estava carregando o rim dele, fortalecendo o rim dele, e quando o rim estivesse carregado, a dor ia desaparecer. Em 20 minutos, a dor sumiu. E em relação ao cálculo, como vamos resolver a questão do cálculo? Porque ele ainda continua lá. Aí ele falou, o cálculo também é muito simples. Aí ele prescreveu um remédio, que ele, provavelmente deve ser uma erva chinesa, porque eles trabalham muito com fitoterápicos. Ele prescreveu e falou, esse muito bom, pessoa bebe e a pedra vai diminuindo até desaparecer. É lógico que essa comunicação simples de informação que o mestre teve comigo, primeiro, tem a coisa da empatia. Segundo, tem a coisa da ligação de coração, de você ter um entendimento aonde a comunicação ela passa, mesmo que não haja palavras, você entende o que está sendo dito. E também houve recursos de desenhos, onde ele desenhava e ia mostrando e ilustrando o que ele estava dizendo. Essa erva, esses comprimidos, que fazem parte da fitoterapia chinesa, só tinha numa farmácia em Jundiaí, aqui em São Paulo. E acabou a história. Então, essa é a história do cálculo renal, de como a medicina tradicional chinesa de mestres de linhagem tratam, principalmente em momentos agudos, como é o caso dele, que ele já estava há dias, estava muito debilitado por causa da dor, debilitado por causa da medicação, e em 20 minutos a história ficou encerrada. E eu acho importante nós conversarmos sobre isso e discutirmos sobre como podemos tratar as mesmas coisas de formas a corrigir o que está ocasionando o sintoma e o problema. Então, no caso desse professor, foi corrigido a causa. Quando foi corrigido a causa, o sintoma e o problema desapareceu. E eu não soube, quer dizer, foi em 87, e eu nunca soube que ele teve mais nenhum momento de problema de rim ou de cálculo renal. E os anos se passaram. E isso é incrível. Então, até breve. E aí eu vou voltar em outro momento e vamos falar sobre mais alguma coisa que é importante e fundamental
estar no nosso campo de visão, ok? E agora eu vou pedir licença porque eu tenho que ir para a Liberdade fazer o nosso encontro de Xin Yi Quan. E para completar o que nós estamos falando, o mestre dizia assim para nós: quando você tem problema no rim, faça a palma de água, porque a palma de água do Xin Yi Quan vai carregar o seu rim e vai curar o seu rim, ou seja, curar porque vai corrigir os problemas que existem porque o rim está fraco. Então, se você treina a palma de água do Xin Yi Quan, você vai estar tratando os seus rins. Então, agora, às 8 horas, na Liberdade, Conselheiro Furtado, 1h44, encontro marcado e sagrado com Xin Yi Quan. Matané. Matané.